Nosso estudo de hoje é a lição 42 do livro Mãos Unidas, tem por título Sugestões da Parábola. Habitualmente, recorremos à parábola do bom samaritano tão só para exaltar a generosidade daquele viajante de alma nobre à frente do irmão menos feliz. Forçoso, porém, salientar a expectativa humana com as reflexões que o companheiro tombado no infortúnio articulava de certo. Com que ansiedade aguardaria o socorro precioso? Tendo visto o sacerdote e o levita que passaram de largo, possivelmente perguntou a si mesmo de que lhe valeria a cultura e a preparação espiritual dele se o abandonavam ao próprio desvalimento. E observando o samaritano que se aproximava, não indagou quem era ele, o que era, o que sabia, o que detinha ou para onde se encaminhava. Com os olhos suplicou-lhe amparo e no silêncio do coração agradeceu-lhe a bênção dos braços estendidos. A narração de Jesus fala de dois homens evidentemente qualificados para a prestação de serviço que deram pressa em afastar-se no resguardo das próprias conveniências e menciona outro completamente desconhecido que se consagrou ao mistério da solidariedade. E com isso o Divino Mestre nos conclama a todos para as tarefas do auxílio mútuo. Basta às vezes, perante os acidentados e espoliados do corpo ou da alma, formulamos escapatórias, não só no intuito de sonegar os tributos naturais de fraternidade. Em várias ocasiões, instados ao socorro por aqueles companheiros de experiência que sofrem muito mais que nós, repetimos displicentemente: quem sou eu? Não presto. Sou um fardo de imperfeições, ou quem me dera poder. Situemo-nos, porém, no lugar e na angustiosa expectativa do irmão caído na estrada e reconheceremos que Jesus nos espera como somos e como estamos para servir. Porquanto servindo, acabaremos aprendendo que todos somos filhos de Deus e que se hoje desfrutamos o privilégio de dar, talvez amanhã estejamos com a necessidade de receber. O interessante dessa parábola do bom samaritano é a gente estar sempre procurando adaptar para os nossos dias. Por isso que é legal, né? Até a versão que foi feita no livro Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, e o título da lição é A Parábola Revisitada, porque a intenção foi trazer para os dias atuais, ao invés de escriba, né, ao invés daqueles personagens da época. Aí Chico e Neio Lúcio já propõem para a gente, foi um delegado de polícia, foi um padre, foi um juiz, para trazer para os dias atuais. Mas a ideia é a seguinte, analisar sobre dois aspectos. Em primeiro lugar, sobre o aspecto da pessoa que foi roubada, que foi agredida e que está no chão. Eu vou, assim, fazer uma comparação com um quadro que está se repetindo com muita frequência, e alguns até dizem, né, justificam o comportamento das pessoas dessa maneira. Eu tenho dois amigos que sofreram um acidente grave. Um faz parte da diretoria do Centro Espírita. Ele estava indo de moto para o trabalho, porque ele trabalha no centro do Rio, e aqui quem mora no Rio de Janeiro sabe que o trânsito aqui ficou caótico durante muito tempo. Então as pessoas recorriam à motocicleta para poder ganhar tempo e chegar mais rápido no trabalho. E ele sofreu uma queda próximo de casa, muito mais próximo de casa, né, do que do trabalho, pertinho de casa mesmo, e fraturou o fêmur. E quando ele estava no chão, ele diz que ele ficou mais de 1 hora no chão, esperando chegar o bom corpo de bombeiro, defesa civil, porque ninguém se atrevia a colocar a mão na mão para ajudar, porque tinham medo de provocar uma lesão grave, irreversível, alguma coisa parecida. E realmente, isso pode acontecer mesmo. Mas o que chamou atenção foi o relato dele de que não apareceu gente oferecendo água, não apareceu gente para sentar do lado e ficar conversando, não apareceu gente para dar aqueles primeiros socorros que não vai mexer com a pessoa, mas pelo menos, né, seca o suor aqui e tal, né, qualquer coisa que possa estar naquele momento ajudando a pessoa. E pelo contrário, apareceram muitos com o celular filmando o acidente para poder postar nas redes sociais. Terminou de haver um acidente de moto grave aqui. E a gente ficou pensando assim nesse momento, falando, gente, em primeiro lugar, será que eu já fiz isso alguma vez? E se eu fiz, né,
para eu tomar muito cuidado, porque daqui a pouco inverte o papel, sou eu que estou ali no lugar da pessoa que foi assaltada, né, e não foi prestado absolutamente, né, socorro em momento nenhum até que a Defesa Civil chegou. Quando a Defesa Civil chegou, ele quase perdeu a perna, porque ele teve uma hemorragia, né, interna que inchou demais a perna dele e foi obrigado a amputar e colocar uma prótese. Né? Não amputar não, colocar aquela peça de titânio por dentro. Não precisou amputar não, foi isso. Corrigindo aqui. E aí a gente ficou pensando assim, falando, meu Deus, o que isso tem a ver com a parábola do bom samaritano? É da gente o tempo todo se colocar no lugar da pessoa. E uma vez a gente assistindo o programa Pinga Fogo, quando o Chico Xavier foi entrevistado, o Chico Xavier tem um momento que ele fala dessa parábola, ele fala assim, vocês perceberam que todo mundo tem qualificação, menos a vítima. Por quê? Porque a vítima a qualquer hora pode ser eu ou você. Então, no primeiro momento, a gente vai analisar assim, né, o papel daquele que sofreu a agressão injusta, que o quadro todo mundo conhece da parábola, né? Ladrão que veio, além de ter roubado tudo, ainda agrediu e deixou a pessoa machucada no chão. Agora, quando a gente vai analisar sobre um outro aspecto, que é o aspecto do fora da caridade não há salvação, que Jesus chama a atenção de que samaritano, que era totalmente discriminado pelo povo da época, e foi ele que chegou para prestar o socorro, a coisa ganha um outro rumo, porque a gente começa a pensar assim também, né? Peraí, de que vale você ser um homem de fé e não ter caridade, ser um homem de esperança e não ter caridade? Paulo de Tarso falava isso na carta, que entre a fé, a esperança e a caridade, o mais importante é a caridade, é o amor. Isso está na primeira carta aos Coríntios. Mas a gente vai encontrar pessoas, né, que estão desempenhando papéis sociais diversos, mas que no momento como esse, o Emmanuel até usa aqui a palavra dele, fala, vem cá, de que vale a cultura e a preparação espiritual se ele estava abandonando o próprio desvalimento? E ele vem chamando a atenção que muitas das vezes a gente formula escapatórias. Quando a gente vê as pessoas caídas, vê essas situações de socorro, vê um acidente de trânsito na rua, vê um acontecimento qualquer, a maioria de nós, a gente para, eu não tenho tempo para isso. Gente, é nesse ponto que chama muito a atenção quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo e fala que a grande virtude da nossa geração é a atividade intelectual e o grande vício é a indiferença moral. É essa indiferença moral de você olhar as pessoas e não ter tempo para estar ajudando é que incomoda realmente e faz com que a gente comece a pensar no seguinte. Eu me lembro junto com o Chico Xavier mais uma vez. É muito bonito a gente ver o palestrante falando assim, vocês sabem qual foi o dia mais importante da vida de Chico Xavier, segundo ele mesmo? Foi o dia que uma criança estava chamando na hora que ele ia pegar o último ônibus para sair de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte para pagar uma conta que estava vencendo naquele dia. Quando ele viu que a criança queria falar com ele, ele deixou o ônibus passar e ele atendeu a criança. A criança simplesmente queria dar um beijo nele. Ele falou, ali eu aprendi realmente o valor das coisas. Ali eu nunca vou deixar de atender o ser humano por conta de uma coisa material. Ele pagou no dia seguinte a conta com juros, tudo, mas não deixou de atender a criança. Aquilo tem uma mensagem muito profunda para a gente começar a refletir, né, sobre qual está sendo o nosso papel e se às vezes que a gente está sendo solicitado socialmente, dentro daquilo que está ao nosso alcance, assim, de todo o que aconteceu agora recentemente. Uma amiga, ela tropeçou no trabalho, ela caiu de rosto no chão, e no primeiro momento as pessoas ficaram sem saber o que fazer, e a gente foi lá, levantou, vem cá, e foi dar até aquela lição, né, vamos botar aquele estímulo na hora. Falou, poxa, que sorte que você caiu bem, né? Você podia ter se machucado assim, mas você teve o reflexo, caiu desse jeito. E como é que tá aí? Tá doendo? E levanta a pessoa. Porque, gente, daqui a pouco somos nós. Isso vai acontecer com a gente a qualquer momento. E o Emmanuel chama aqui, situemo-nos, porém, no lugar e na angustiosa expectativa do irmão caído na estrada, e reconheceremos que Jesus nos espera como somos e como estamos para servir. É do jeito que eu estou e do jeito que eu posso agora. Porque não é aquela coisa, quem sou eu? Eu não presto, eu sou um fardo de imperfeições, quem me dera poder? Não, quando aparecer a oportunidade, que a gente agora não lamente ter
jogado fora a oportunidade de ser útil na hora que foi convidado pelo Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.